Você abre os olhos após 8 horas completas de descanso. No entanto, no momento em que seus pés tocam o chão frio, uma exaustão pesada e inexplicável o ancora para baixo. Suas articulações doem levemente, suas panturrilhas parecem tensas. E há uma névoa sutil e persistente em seu cérebro que se recusa a se dissipar. Você pode culpar um colchão ruim ou o envelhecimento, mas dentro da sua matriz celular, um arquivo biológico muito mais sombrio está sendo escrito. Isso não é uma fadiga normal. Este é um estado de grave impasse metabólico. Neste exato momento, nas profundezas dos seus tecidos musculares, as mitocôndrias, as potências microscópicas das suas células, estão em um estado de hibernação forçada. Elas foram privadas de seu solvente primário por horas. Sem esse fluido vital, a complexa maquinaria bioquímica, que converte glicose em energia, simplesmente para. Por causa disso, suas células estão ativamente rejeitando combustível. Esta é uma resistência à insulina localizada, acontecendo no exato momento em que você acorda. Olhe mais de perto para o seu sistema circulatório. O sangue que flui pelas suas veias agora não é um rio suave e doador de vida. É um lodo lento e altamente viscoso, sem hidratação suficiente para diluir o plasma. Seus glóbulos vermelhos começam a se agrupar, grudando uns nos outros como moedas empilhadas. Esse fenômeno aterrorizante aumenta drasticamente a viscosidade do seu sangue. Seu coração é forçado a pombear com mais força, apenas para empurrar esse lodo espesso e pegajoso através dos capilares microscópicos dos seus rins. A delicada rede glomerular, os milhões de minúsculos filtros biológicos dentro dos seus rins estão atualmente em espasmo, esperando desesperadamente por um sinal químico para eliminar os resíduos metabólicos acumulados durante a noite. Mas em vez de resgatar esse sistema moribundo, milhões de pessoas cometem um erro fatal, porém incrivelmente comum nos primeiros 30 minutos do seu dia. Um erro que desencadeia instantaneamente uma cascata química, bloqueando as vias naturais de desintoxicação do corpo pelas próximas 24 horas. E tudo começa com o tipo exato de líquido que você escolhe derramar pela garganta com o estômago vazio. Você pode ir até a cozinha e beber um copo de água gelada, pensando que isso dará um choque no seu sistema para acordar. Ou talvez você misture uma bebida ácida forte e mal medida com uma dose maciça de açúcar refinado ou mel de baixa qualidade. Isso não é hidratação. Isso é um choque fisiológico severo. Quando você introduz um líquido congelante ou uma solução de açúcar altamente concentrada em um ambiente estomacal vazio e altamente ácido, você desencadeia instantaneamente um estresse térmico severo. Essa mudança violenta de temperatura paralisa o nervo vago, a supervia neural crítica que conecta seu cérebro aos seus órgãos digestivos. Seu estômago se contrai rapidamente. Os vasos sanguíneos que cercam seu trato digestivo se contraem violentamente, cortando o suprimento de sangue vital necessário para iniciar o metabolismo matinal. Esse erro envia um alerta vermelho massivo direto para os seus rins. O choque térmico e o pico repentino e desregulado de açúcar no sangue causam uma queda imediata e drástica na sua taxa de filtração glomerular. As minúsculas unidades de filtragem nos seus rins se fecham fisicamente. Em vez de eliminar os resíduos ácidos de ontem, seus rins são forçados a empurrar esses cristais tóxicos de ácido úrico e subprodutos metabólicos de volta para a sua circulação sanguínea sistêmica. Se você mora em uma área com água dura, repleta de excesso de cálcio e magnésio, e a consome fria, com o estômago vazio, ocorre um desastre químico microscópico. Esses minerais colidem com o ácido clorídrico altamente concentrado que repousa em seu estômago. Eles formam precipitados microscópicos e insolúveis. Essas minúsculas pedras biológicas neutralizam completamente as enzimas digestivas em estágio inicial, garantindo que tudo o que você comer no café da manhã apodreça e fermente em seu intestino, em vez de ser decomposto em nutrientes utilizáveis. Esse único erro desencadeia uma cascata aterrorizante de saturação hormonal que paralisa lentamente todo o seu sistema excretor. Nas profundezas do seu cérebro, o delicado eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o centro de controle mestre para seus hormônios do estresse e equilíbrio de fluidos, torna-se severamente desregulado.
Quando você bombardeia seu estômago vazio com uma bebida gelada ou agressivamente açucarada, você suprime artificialmente o pico matinal crítico de aldosterona. A aldosterona é o principal hormônio esteroide produzido pela seção externa do córtex adrenal. É diretamente responsável por manter os delicados canais de íons de sódio e potássio dentro de cada membrana celular. Esses canais mantêm o gradiente elétrico vital, o potencial de membrana em repouso, de precisamente 70 mV negativos, necessário para a função celular. Sem a regulação precisa desse hormônio, a bomba intracelular de sódio-potássio quebra completamente. Em vez de empurrar ativamente os resíduos metabólicos tóxicos e o excesso de sódio para a corrente sanguínea para serem filtrados pelos rins, suas células perdem o equilíbrio osmótico. Elas são forçadas a absorver e reter esses subprodutos venenosos junto com o excesso de fluidos. Elas literalmente incham com toxicidade intracelular, uma condição conhecida como edema celular. À medida que essa asfixia microscópica ocorre em bilhões de células, a principal via de desintoxicação em seu sistema hepático, seu fígado é catastroficamente comprometida. Esse processo enzimático crucial, conhecido como glicuronidação, é completamente congelado. A glicuronidação é um mecanismo biológico altamente específico, em que seu fígado utiliza enzimas chamadas UDP-glicuronossiltransferases para anexar uma molécula solúvel em água, especificamente o ácido glicurônico, a toxinas perigosas solúveis em gordura. Essas toxinas incluem desreguladores endócrinos do seu ambiente como bisfenol A e eftalatos metais pesados e resíduos metabólicos internos como excesso de estrogênio e bilirrubina. Essa conjugação química é a única maneira pela qual esses compostos perigosos podem ser excretados com segurança através da urina ou da bile. Mas como você não forneceu o solvente correto, na temperatura correta, ao acordar essas perigosas toxinas solúveis em gordura, perdem seu mecanismo crítico de transporte. É-lhes negada a transformação química necessária para se tornarem solúveis em água. Seus rins, que são estritamente projetados para filtrar resíduos solúveis em água, fisicamente não conseguem processá-las. Portanto, essas toxinas altamente reativas são sistematicamente reabsorvidas diretamente em seu tecido adiposo e em sua corrente sanguínea sistêmica, circulando constantemente e envenenando lentamente seus sistemas neurológico e cardiovascular de dentro para fora. Essa circulação implacável de resíduos químicos não filtrados inflama uma tempestade violenta e crônica de inflamação endotelial. O endotélio, o delicado revestimento da espessura de uma única célula dos seus vasos sanguíneos, que regula o tônus vascular, é submetido a uma abrasão microscópica constante. À medida que essa barreira protetora enfraquece o excesso de lipoproteínas de baixa densidade, as notórias partículas de colesterol, LDL, penetram facilmente no espaço subendotelial, a camada logo abaixo da parede interna da artéria. Aqui elas são subitamente expostas a um influxo maciço de radicais livres circulantes e ácidos metabólicos altamente reativos. Essas partículas de LDL presas sofrem uma mudança estrutural rápida e mortal, conhecida como oxidação. O LDL oxidado é uma molécula altamente tóxica e pró-inflamatória, que não é mais reconhecida como um lipídio biológico normal pelo seu corpo. Seu sistema imunológico percebe essas partículas de gordura, danificadas como invasores estrangeiros mortais, desencadeando uma resposta imune severa e localizada bem dentro das paredes arteriais. Bilhões de glóbulos brancos especializados, conhecidos como monócitos, são despachados para as paredes internas de suas artérias, onde se transformam em macrófagos de eliminação agressiva. Esses macrófagos consomem agressivamente as partículas de LDL oxidadas, tentando limpar os detritos tóxicos. Eles literalmente comem a gordura tóxica e oxidada até se empanturrarem até a morte. Quando esses macrófagos superlotados se rompem e morrem, eles liberam uma inundação de citocinas altamente inflamatórias, especificamente a interleucina 6. E o fator de necrose tumoral alfa, acelerando ainda mais a destruição do tecido vascular circundante.
Os restos necróticos dessas células imunológicas mortas se transformam no que os patologistas chamam de células espumosas. Essas células espumosas se acumulam e calcificam continuamente dentro da parede arterial, estabelecendo a base para placas biológicas endurecidas que sufocam silenciosamente sua circulação. Este é o mecanismo exato e implacável da aterosclerose. Está ocorrendo silenciosamente, milímetro por milímetro, hora por hora, impulsionado pelo estresse oxidativo sistêmico e crônico, desencadeado por um único e repetido erro matinal. Suas artérias endurecem fisicamente, perdendo sua elasticidade. Sua pressão arterial sobe inevitavelmente à medida que seu ventrículo esquerdo luta contra a crescente resistência mecânica dos vasos estreitados. Seus órgãos vitais, particularmente os néfrons microscópicos em seus rins e os densos leitos capilares em seu cérebro, são lentamente sufocados, sistematicamente privados de oxigênio e nutrientes essenciais. E o aspecto mais aterrorizante dessa destruição fisiológica é o silêncio absoluto e mortal. Seu sistema vascular e as estruturas internas de seus rins não possuem receptores de dor. Você não sentirá essa degradação biológica. Não há sinal de alerta. O dano permanece totalmente assintomático até que um grande vaso cerebral ou coronário se rompa completamente sob a pressão ou fique totalmente ocluído por uma placa rompida, levando a um evento isquêmico catastrófico. Mas o organismo humano é uma máquina extraordinariamente resiliente, equipada com uma capacidade milagrosa e inerente de reversão biológica, desde que você forneça as chaves químicas exatas de que ele precisa para desbloquear suas vias de cura. Devemos fechar o arquivo sobre este desastre metabólico e abrir um novo protocolo médico, um projeto para uma ressurreição celular suave. O solvente fisiológico definitivo, a fórmula matemática e bioquímica exata necessária para reiniciar suas mitocôndrias adormecidas e limpar com força seu sistema vascular estagnado, é elegantemente simples, mas cientificamente profundo. Começa com a regulação térmica e química, precisa do seu primeiro ato de hidratação matinal. Você deve reprogramar ativamente a estrutura física de suas membranas celulares, consumindo exatamente 400 a 500 ml de água pura e filtrada, aquecida precisamente a uma faixa de temperatura de 40 a 45 graus Celsius. Essa faixa térmica específica não é arbitrária. Ela imita perfeitamente a temperatura visceral central interna. Ao igualar esse calor interno, o fluido contorna completamente a resposta agressiva de choque térmico do nervo vago. Quando esse solvente harmonioso e perfeitamente aquecido entra no trato digestivo, ele atua imediatamente como um poderoso vasodilatador. Ele expande rapidamente os vasos sanguíneos mesentéricos circundantes, atraindo um influxo maciço e altamente oxigenado de sangue fresco para o estômago e os intestinos. Essa hiperemia localizada acorda instantaneamente os órgãos digestivos em repouso e inicia o processo crítico de reidratação intracelular. A água morna e de baixa viscosidade permeia rapidamente a bicamada fosfolipídica de suas células desidratadas, preenchendo fisicamente a matriz celular e diluindo rapidamente o citoplasma tóxico e altamente concentrado que se acumulou durante a noite. Esse influxo imediato de hidratação restaura o volume de fluido necessário ao plasma sanguíneo, reduzindo drasticamente a viscosidade do sangue em minutos. Os glóbulos vermelhos, agrupados e lentos, são separados e mobilizados, permitindo que fluam livremente e forneçam oxigênio profundamente nos leitos capilares periféricos de suas extremidades, desligando permanentemente aquela dolorosa dormência e formigamento matinal em suas mãos e pés. Mas a água morna por si só não é uma força química suficiente para quebrar as placas lipídicas endurecidas e calcificadas dentro de suas artérias, ou para reativar um fígado lento. Você deve introduzir uma escova biológica, um poderoso catalisador orgânico natural, para ativar violentamente suas enzimas hepáticas adormecidas. Ao extrair e adicionar os compostos químicos precisos encontrados em alimentos naturais específicos, você pode transformar esse solvente morno em um potente elixir de grau médico. O segredo reside em um composto de hidrocarboneto específico e altamente biodisponível, conhecido como D-limoneno.
extraído principalmente dos óleos essenciais, concentrados na casca e na matriz celular de frutas cítricas, especificamente limões. Quando você espreme o suco de meio limão orgânico fresco, garantindo a extração não apenas do suco ácido, mas também das gotículas microscópicas de óleo essencial da casca. Neste volume preciso de água morna, você não está simplesmente fazendo uma bebida aromatizada. Você está administrando uma dose altamente potente e direcionada de fitoquímicos diretamente em seu trato gastrointestinal. No momento em que o composto D-limoneno é absorvido pela parede intestinal e atinge a veia porta hepática, ele é entregue direto ao seu fígado. Aqui, ele regula violentamente para cima a expressão genética e a produção de uma extraordinária enzima desintoxicante chamada glutationa, esse transferase. A glutationa, esse transferase, não é apenas uma molécula passiva, é o limpador intracelular mais agressivo e altamente sofisticado que seu corpo possui. Ela liga fisicamente uma molécula de glutationa rica em enxofre diretamente às toxinas eletrofílicas altamente reativas e aos fragmentos lipídicos oxidados que ficaram presos em seus tecidos hepáticos durante a noite. Ao anexar essa etiqueta molecular, ela força esses venenos teimosos e solúveis em gordura a se tornarem instantaneamente solúveis em água. Esta é a exata via de conjugação de desintoxicação da fase 2, que suas bebidas frias e açucaradas paralisaram poucas horas antes. Agora totalmente ativado pelo D-limoneno e pela assinatura térmica, precisa da água. Seu fígado despeja rapidamente essas toxinas recém-conjugadas em seus ductos biliares e em sua circulação sistêmica, direcionando-as especificamente para a excreção renal imediata. Mas a intervenção milagrosa desse solvente biológico específico não para no fígado. À medida que esse fluido morno e enzimaticamente carregado entra na corrente sanguínea, ele carrega uma carga maciça de antioxidantes crus e biodisponíveis, especificamente flavonoides potentes como hesperidina e naringenina, juntamente com o ácido ascórbico, altamente instável, mas altamente eficaz. Essas moléculas não flutuam simplesmente sem rumo. Elas caçam ativamente e neutralizam os radicais livres circulantes que estão cortando ativamente o revestimento endotelial. Imagine uma escova biológica microscópica esfregando com força as paredes internas dos seus vasos sanguíneos. A hesperidina reforça fisicamente as junções estreitas entre as células endoteliais, reduzindo instantaneamente a permeabilidade vascular e interrompendo o vazamento de citocinas inflamatórias para o espaço subendotelial. Como o estresse oxidativo localizado é brutalmente suprimido, as partículas restantes de lipoproteína de baixa densidade que circulam no plasma são protegidas da oxidação. Sem o LDL oxidado, o ciclo vicioso de engolfamento de macrófagos é interrompido abruptamente. Nenhuma nova célula espumosa pode se formar. A progressão da aterosclerose não é apenas retardada, é quimicamente congelada. E é aqui que o profundo mecanismo de transporte reverso de colesterol finalmente tem permissão para ser retomado. Com a tempestade inflamatória neutralizada pelo solvente matinal, seu fígado começa a sintetizar partículas funcionais e maduras de lipoproteína de alta densidade. Essas moléculas de HDL atuam como aspiradores de pó biológicos. Elas se ancoram fisicamente nas placas endurecidas dentro das paredes arteriais e utilizam transportadores de cassete de ligação de ATP, especializados para extrair literalmente as moléculas de colesterol presas diretamente das lesões ateroscleróticas. O ele carrega esse fardo tóxico de volta ao fígado, onde é convertido em ácidos biliares e expulso à força do seu corpo através do trato digestivo. Isso significa que a placa não está apenas estabilizada, ela está sendo ativamente desmantelada, milímetro por milímetro microscópico, revertendo anos de danos vasculares silenciosos. Simultaneamente, um profundo despertar celular ocorre dentro de seus tecidos musculares esqueléticos. Estabelecemos que você acordou em um estado de resistência à insulina localizada, caracterizada por um grave impasse metabólico. Isso foi causado pelo acúmulo de metabólitos lipídicos tóxicos, especificamente ceramidas e diacilgliceróis dentro das fibras musculares, que bloquearam fisicamente a via de sinalização da insulina.
O aumento da hidratação morna e enzimaticamente ativa altera fundamentalmente esse estado catastrófico. Ao lavar agressivamente a circulação sistêmica e regular positivamente o metabolismo lipídico hepático, a concentração plasmática de ácidos graxos livres cai precipitadamente. Isso alivia a pressão lipotóxica em suas células musculares. Sem o influxo constante de excesso de gorduras circulantes, as gotículas lipídicas intracelulares são rapidamente oxidadas pelas mitocôndrias recém-despertadas. À medida que esses bloqueios lipídicos tóxicos são eliminados, o substrato 1 do receptor de insulina, o interruptor de proteína, crítico que estava paralisado anteriormente, é reativado instantaneamente. No momento em que seu pâncreas libera um pulso basal de insulina, esses receptores sensibilizados respondem violentamente. Eles desencadeiam a rápida translocação das proteínas de transporte, GLUT4, da matriz intracelular profunda direto para a membrana celular. Como comportas microscópicas se abrindo, elas puxam a glicose estagnada diretamente da corrente sanguínea para as células musculares para ser queimada como energia ATP limpa e explosiva. A exaustão matinal pesada e inexplicável desaparece, substituída por uma onda de pura vitalidade celular. Vamos nos aprofundar no sistema linfático, uma rede circulatória paralela que não possui uma bomba central como o coração e depende inteiramente da contração muscular e da dinâmica de fluidos adequada para mover sua carga pesada e tóxica. Durante a noite, seus vasos linfáticos ficam fortemente congestionados com proteínas de alto peso molecular, detritos celulares mortos e linfócitos presos. Esse fluido linfático estagnado se acumula em suas extremidades inferiores, contribuindo diretamente para o inchaço doloroso e a rigidez que você sente em seus tornozelos e articulações ao acordar. O influxo repentino e calculado de água precisamente aquecida atua como uma descarga hidráulica maciça para todo esse sistema. O fluido atravessa rapidamente o epitélio intestinal e entra nos vasos quilíferos, os capilares linfáticos especializados em seu intestino. Esse aumento repentino na pressão hidrostática força fisicamente o fluido linfático estagnado para cima, empurrando-o através do ducto torácico e despejando os resíduos tóxicos de volta na circulação venosa, onde o fígado e os rins recém-despertados podem aniquilá-los instantaneamente. Além disso, os óleos essenciais e os compostos amargos dentro da matriz cítrica estimulam violentamente a produção de ácido clorídrico gástrico e enzimas pancreáticas, preparando o trato gastrointestinal para a extração ideal de nutrientes de suas próximas refeições. Isso evita a putrefação de proteínas não digeridas, interrompendo a liberação de gás amônia, tóxico em sua corrente sanguínea, um veneno silencioso que atravessa diretamente a barreira hematoencefálica e causa a profunda névoa neurológica que assombra suas manhãs. Você não está apenas bebendo uma bebida, você está conduzindo uma aula magistral de engenharia biológica interna. Você está redefinindo manualmente seu sistema nervoso autônomo, tirando seu corpo do estado simpático de luta ou fuga, altamente estressado, induzido pelo choque alarmante de acordar desidratado e forçando-o suavemente para o modo parasimpático de descanso e digestão. Essa mudança neurológica reduz drasticamente os níveis circulantes de cortisol, o hormônio do estresse crônico, que literalmente canibaliza seu próprio tecido muscular em busca de glicose de emergência quando você está gravemente desidratado. Ao interromper essa destruição catabólica, você preserva sua massa muscular magra, otimiza sua taxa metabólica basal e força seu corpo a queimar a gordura visceral armazenada como combustível, em vez de quebrar suas próprias proteínas estruturais. Esta profunda restauração do balanço de fluidos e do equilíbrio hormonal dentro do seu corpo é o resultado direto de um ato calculado e deliberado de intervenção química. A intrincada matriz do seu viroma microbioma e o delicado revestimento endotelial das suas paredes arteriais estão em comunicação constante, reparando silenciosamente as rupturas microscópicas e os danos oxidativos que se acumulam implacavelmente. Mas o seu corpo, esta máquina milagrosa de autocura, opera sob leis biológicas estritas. Ele não pode funcionar sem suas matérias-primas essenciais.
Ele não pode limpar um rio estagnado sem um influxo poderoso de um solvente fresco e bioquimicamente ativo. Seus rins e todo o seu sistema vascular não têm receptores de dor para gritar de agonia, enquanto são lentamente sufocados por ácido úrico cristalizado e colesterol oxidado. Eles suportam em silêncio, degenerando lentamente até que o dano ultrapasse um limite catastrófico. Eles estão silenciosa e desesperadamente confiando na única escolha aparentemente mundana que você faz todas as manhãs. A escolha de qual líquido você introduzirá em seu sistema violentamente desidratado. Amanhã de manhã, no momento em que você abrir os olhos, no momento em que seus pés tocarem o chão frio, a escolha será inteiramente sua. Você é o arquiteto definitivo do seu ambiente interno. Você detém o poder absoluto de vida e morte, de doença e de cura celular profunda, bem na palma da sua mão. Aquele primeiro copo que você leva aos lábios será um carrasco silencioso, bloqueando suas vias de desintoxicação e acelerando a rigidificação de suas artérias vitais. Ou será um potente salvador biológico, uma chave química precisa que abre as comportas da purificação sistêmica. A decisão de derramar uma mistura congelante e artificialmente adoçada que choca seus órgãos, ou de preparar cuidadosamente um elixir precisamente aquecido e enzimaticamente ativo que lava suavemente seus sistemas fisiológicos é apenas sua. Você continuará a infligir cegamente uma dose diária de trauma microscópico aos seus órgãos silenciosos e sofredores. Ou você tomará a ação precisa e cientificamente comprovada para reverter os danos, para limpar suas vias vasculares e para despertar suas células adormecidas e exaustas. A evidência é absoluta. O mecanismo é irrefutável. A escolha biológica é sua. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário abaixo sobre seus hábitos atuais de hidratação matinal. Deixe nossa equipe médica analisá-los e descobrir a verdade no próximo vídeo.